Bem-vindo ao nosso canal Cristão Integral, uma fé que pensa e uma mente que ama a Deus. Na nossa conversa anterior, a gente olhou de frente para o que Elisabeth Elliot chamou de a terrível verdade. Hoje, a gente avança para o segundo capítulo do livro dela, um capítulo em que ela nos leva do choque inicial da dor para um silêncio cheio de reverência diante da soberania de Deus. Porque se o sofrimento é um mistério, ele também pode ser um instrumento, e é sobre essa mensagem por trás do sofrimento que a gente vai conversar hoje. O C.S. Lewis nos dá essa imagem, nossa, uma imagem poderosíssima que vai ser a chave para toda a nossa reflexão de hoje. A dor como o megafone de Deus. Pensa só num mundo tão barulhento, cheio de distrações, de prazeres, que a voz de Deus acaba virando um sussurro, sabe? Algo muito fácil de ignorar. O que seria preciso para chamar a atenção desse mundo? Bom, segundo Lewis, e como Elisabeth Elliot explora com tanta profundidade, a dor é esse chamado. Não é uma punição sem motivo, mas é um grito de amor, um alarme de Deus que nos obriga a parar, a olhar para cima e finalmente a escutar uma mensagem que nos tempos de conforto a gente simplesmente não consegue ouvir. Essa é a grande pergunta que vai nos guiar. E para nos ajudar a encontrar um caminho, a gente vai mergulhar na sabedoria da Elisabeth Elliot, com o livro dela O Sofrimento Nunca é em Vão. Olha, a Elliot não era uma teóloga de escritório, sabe? Ela foi uma mulher cuja fé foi forjada no fogo da perda, da dor extrema. Ela perdeu o primeiro marido, Jimmy Elliot, que foi assassinado por indígenas na selva do Equador, e depois perdeu o segundo marido para o câncer. A vida dela é um testemunho de que é possível não só sobreviver ao sofrimento, mas encontrar Deus bem no meio dele. É por isso que o que ela escreveu é tão fundamental. Ela não nos dá respostas fáceis, mas nos ensina a fazer as perguntas certas e, o mais importante, a aprender a ouvir a voz de Deus quando Ele fala através do seu megafone. A nossa jornada hoje vai seguir este mapa aqui. Olha só. A gente começa com essa metáfora do megafone de Deus. Depois vamos quebrar alguns paradigmas com a história incrível de Jó. Em seguida, a gente vai ver que a resposta que procuramos é uma pessoa e não uma explicação. Vamos explorar o que é ter uma fé que se mantém firme mesmo diante do sinão. Vamos entender por que o sofrimento está, na verdade, no coração da fé cristã. E, por fim, vamos concluir com um chamado para a gente se aquietar. A ideia central aqui é uma virada de chave, uma mudança de perspectiva. E se o sofrimento não for só um obstáculo para a gente superar? Ou um acidente para a gente lamentar? Ou uma punição que a gente tem que suportar? E se, como o Lewis e a Elliot propõem, ele for, antes de tudo, um canal de comunicação? Uma forma pela qual Deus, na sua soberania e no seu amor, consegue a nossa atenção total para nos dizer algo que é absolutamente crucial para a nossa alma. Algo que o barulho da vida, no dia a dia, nos impede de ouvir. Vamos destrinchar um pouco mais essa metáfora. Pensa nas coisas boas da vida. Uma comida gostosa, a companhia de quem a gente ama, um pôr do sol maravilhoso. Lewis diz que nesses momentos, Deus nos sussurra. São toques gentis da bondade dele. A nossa consciência, por sua vez, é onde ele fala, nos guiando moralmente. Mas a dor é diferente. A dor tem uma qualidade que a gente não consegue escapar. Ela nos para. Ela nos força a lidar com a realidade de que somos frágeis, de que somos finitos. É um grito, é um megafone que ele usa, não por raiva, mas por uma urgência de amor para acordar a nossa alma de um sono perigoso, para nos dizer, ei, preste atenção, tem algo mais aqui, tem algo que você precisa saber. Fica claro, então, que o sofrimento não é sem sentido, ele tem um propósito de comunicação. É Deus usando a única ferramenta que, muitas vezes, consegue atravessar a nossa surdez espiritual. A grande questão que fica não é por que Deus permite a dor, mas sim, o que será que Deus está tentando dizer com isso? E a gente está disposto a ouvir? E esse chamado para a gente escutar, nossa, ele nos leva direto para a história do livro, que até onde a gente sabe é o mais antigo de toda a Bíblia, o livro de Jó. E não é impressionante que o livro mais antigo trate exatamente do problema mais universal e angustiante da humanidade? A questão do sofrimento, e especificamente o sofrimento daquela pessoa que é considerada justa. O que é muito interessante nesse slide é como ele expõe a nossa teologia padrão, a tal da moralidade popular. É quase um sistema de causa e efeito, né? Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, recebe o mal. Parece justo, parece lógico. E então vem a história de Jó e puf! Simplesmente dinamita essa lógica. O próprio Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto, que temia Deus e fugia do mal. E mesmo assim, ele é submetido a um sofrimento que desafia a nossa imaginação. A experiência de Jó grita pra gente que a matemática de Deus é muito mais complexa que a nossa. O sofrimento na vida de um justo não é uma contradição, é um mistério profundo da providência de Deus. E para que a gente não pense no sofrimento de Jó de uma forma abstrata,
A Elliot nos faz caminhar pela via cruz dele. E não foi uma perda só, foi uma avalanche. Primeiro a notícia de que seus 10 filhos, todos eles, morreram de uma vez. Depois, a perda de todo o seu patrimônio, tudo o que o definia como um homem próspero. Em seguida, o isolamento, que foi simbolizado pela incompreensão da própria esposa que manda ele amaldiçoar a Deus. E por fim, a degradação do seu próprio corpo, coberto de feridas dolorosas que o deixaram irreconhecível. E o ponto crucial que a Elliot destaca é: tudo isso aconteceu sem que Jó soubesse o porquê. Ele estava totalmente no escuro, vivendo um pesadelo sem roteiro. E diante dessa agonia toda, Jó não fica em silêncio, quietinho, ele rasga o verbo. Ele lamenta, ele questiona, ele grita sua dor para os céus. E Elisabeth Elliot nos lembra de algo muito poderoso. O Espírito Santo fez questão de registrar esses lamentos, preto no branco, para a gente ler hoje. Isso nos mostra que Deus é grande o suficiente para acolher a nossa honestidade mais brutal. Ele não tem medo das nossas queixas. Na verdade, a própria pergunta "por quê?" revela algo profundo sobre nós. Como a Elliot aponta, a gente nunca perguntaria por que se acreditasse que o universo é um mero acidente. A pergunta em si já pressupõe que existe uma mente, uma razão, alguém por trás de tudo. É um ato de fé disfarçado de desespero. A história de Jó, portanto, é um divisor de águas. Ela nos liberta daquela teologia simplista de que todo sofrimento é castigo direto pelo pecado. Ela mostra um homem justo que perdeu tudo e nos ensina que a gente pode e deve levar nossa dor e nossas perguntas a Deus sem medo. E finalmente nos faz perceber que a própria busca por um porquê já é um testemunho de que, no fundo, a gente sabe que não está à deriva num universo caótico. Avançando um pouco, a gente vê como tudo isso se desenrola. Depois de dezenas de capítulos de debate com os amigos dele, de lamentos a Deus, Jó finalmente recebe uma resposta. Mas aqui está o ponto mais chocante e transformador da história toda. O ponto que a Elisabeth Elliot considera central. Deus não responde a nenhuma das perguntas de Jó. Ele não oferece uma única explicação para o sofrimento dele. Em vez de dar explicações, Deus responde com perguntas. Uma enxurrada de perguntas que não são sobre Jó, mas sobre o próprio Deus. Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Você por acaso entende os mistérios da neve ou do mar? Você comanda as estrelas? Deus não se defende, ele se revela. Ele não diminui o sofrimento de Jó, mas expande a visão que Jó tem de quem ele é. Ele pega o pequeno drama humano de Jó e coloca contra o pano de fundo da sua majestade, do seu poder e da sua sabedoria cósmica. A resposta não é uma informação, é uma manifestação de Deus. E esta frase da Elisabeth Elliot, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. A solução para o enigma do sofrimento não é um fato, um dado, uma peça de quebra-cabeça que estava faltando. A solução é uma pessoa. Deus não diz, Jó, aqui está o motivo. Ele diz, Jó, aqui estou eu. Ele responde ao mistério da dor com um mistério ainda maior da sua própria identidade. Isso muda tudo. Então, o ponto crucial é este. No fundo do poço, quando tudo o que a gente ama nos foi tirado, o que a nossa alma realmente mais deseja? Uma tese de doutorado sobre a origem do mal? Um fluxograma explicando a providência divina? Não. A Elliot nos lembra que a nossa necessidade mais profunda é companhia. É a presença de alguém que se importa, que está com a gente, mesmo que em silêncio. O maior presente de Deus a Jó não foi a restauração dos bens dele, mas a revelação de si mesmo. A resposta não é um porquê, é um quem. A grande lição que sai daqui é a gente parar de exigir de Deus explicações e começar a buscar a presença dele. A resposta que ele nos oferece no meio da nossa dor é ele mesmo. A pergunta muda de por que isso está acontecendo comigo para quem está comigo enquanto isso acontece. E a resposta para a segunda pergunta é sempre, ele está. Agora a gente sai do Antigo Testamento e entra na vida da própria Elisabeth Elliot. Porque a teologia, para ser verdadeira, precisa ser vivida, né? A Elliot não fala do sofrimento de uma torre de marfim acadêmica. Ela fala das trincheiras. E ela compartilha uma história do primeiro ano dela como missionária que colocou toda essa teologia à prova de fogo. Lá na selva do Equador, a Elliot orou pedindo um informante para ajudar a traduzir a Bíblia. Deus respondeu de forma milagrosa, enviando Macadal, o único homem bilíngue na região. Era a resposta perfeita. Eles trabalharam por 2 meses, até que, numa manhã, enquanto ela lia em 1 Pedro sobre a provação de fogo, a Elliot ouviu tiros. Macadal tinha sido assassinado. A resposta perfeita à oração dela foi brutalmente arrancada de suas mãos.
E a única resposta que ela recebeu de Deus não foi uma explicação, mas uma ordem: confia em mim. Diante dessa contradição aparente, um Deus bom que permite que seu próprio plano seja sabotado, a Elliot percebeu que só tinha duas opções. Não existia um caminho do meio. A primeira opção era firmar a sua fé não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus, que não muda. Era acreditar que, mesmo que ela não entendesse, ele continuava sendo bom, soberano e digno de confiança. A segunda opção era concluir que tudo era um acaso, um universo sem sentido, onde estamos sozinhos e à mercê de forças cegas. Ou ela confiava nele, ou o negava. E ela escolheu confiar. E essa escolha dela nos conecta direto com a fé dos 3 amigos de Daniel. Diante da fornalha ardente, eles declaram que acreditam que Deus pode livrá-los. Essa é a fé na capacidade de Deus. Mas então, eles acrescentam a frase mais poderosa da história da fé: se não. Mas se ele não nos livrar, ainda assim nós não vamos nos curvar. Essa é a fé no caráter de Deus. É uma fé que não depende do resultado. É uma confiança que diz: Deus, eu confio em você não pelo que o Senhor vai fazer por mim, mas por quem o Senhor é. E mesmo que a resposta seja o fogo, a minha lealdade não vai mudar. O que a gente percebe, então, é que a fé de verdade não é testada nos dias bons, mas na contradição aparente. É quando Deus nos dá algo e depois permite que aquilo seja tirado. A escolha que surge é entre a fé no caráter dele e a rendição ao caos. E a mensagem que ecoa nesse silêncio inexplicável é um simples confia em mim. E a fé que amadurece é aquela capaz de dizer com toda a sinceridade do coração: mesmo que não, eu ainda confio. Essa fé, que se firma no caráter de Deus, nos leva a uma verdade ainda mais profunda sobre o cristianismo, que não apenas lida com o sofrimento, mas de uma forma que é única, o abraça. Elizabeth Elliot argumenta que, enquanto a maioria das religiões e filosofias tenta de alguma forma escapar da dor, negar a dor ou transcender a dor, a fé cristã a coloca bem no centro. Vamos pensar nisso por um instante. Qual é o símbolo universal da nossa fé? Não é uma coroa, não é um trono ou um símbolo de poder. É uma cruz, um instrumento romano de tortura, de humilhação e de morte. A gente não esconde o sofrimento, a gente canta sobre ele nos nossos hinos, prega sobre ele nos nossos púlpitos e usa no pescoço. E isso é porque, no coração da nossa fé, está um Deus que não evitou o sofrimento, mas que o assumiu na sua forma mais brutal para nos redimir. E essa citação de um hino antigo de Richard Baxter captura a essência da nossa esperança. A gente não serve a um Deus distante, apático, que nos observa sofrer de uma distância segura. Não. A gente serve a um Deus que se tornou homem, que caminhou por esta terra quebrada, que sentiu fome, sede, traição e uma agonia física e espiritual que a gente jamais vai conseguir compreender. Ele percorreu cada corredor escuro do sofrimento humano antes de nós. Por isso, quando a gente está na escuridão, pode ter a certeza de que ele conhece o caminho, porque ele já esteve lá. Ele não é só um guia, é um companheiro de jornada. Então, quando alguém pergunta se Deus é bom, por que ele não faz alguma coisa a respeito de todo o mal e sofrimento no mundo, a resposta cristã é a mais radical e surpreendente de todas. Ele fez a coisa mais impensável. Ele não enviou um tratado filosófico, um anjo com uma explicação ou um conjunto de regras. Ele enviou a si mesmo. Ele entrou na nossa história, se tornou a vítima do nosso pecado e do nosso sofrimento e absorveu tudo em si mesmo na cruz. A resposta de Deus não é uma ideia, é um evento, é uma pessoa, é Cristo. Assim, fica muito claro que a fé cristã não foge do sofrimento, ela o encara. Nosso símbolo é a cruz. Nosso Deus é um Deus que sofreu. Nossa esperança não está na ausência de dor, mas na presença de um sumo sacerdote que se compadece de nós. E a resposta final de Deus ao problema do mal não foi uma palavra, mas o Verbo feito carne, que se tornou a própria vítima para nos salvar. E depois de percorrer todo esse caminho, surge a pergunta final. Qual deve ser, então, a nossa postura prática diante da dor que a gente não compreende? A Elizabeth Elliot nos leva a uma conclusão que não é uma ação, mas uma cessação. Não é um argumento, mas um silêncio. O Salmo 46 começa com essa declaração gigantesca de confiança. Deus é refúgio, fortaleza, socorro. O salmista pinta um cenário de caos absoluto. A terra se transtorna, os montes desabam no mar. É a imagem do nosso mundo pessoal desmoronando. E no meio desse caos, a afirmação de fé é: não temeremos. Por quê? Não porque a gente entende o que está acontecendo, mas porque sabemos em quem estamos nos refugiando. E é no meio desse caos todo, descrito no Salmo 46, que Deus dá uma ordem curta e direta.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A Eliot menciona que uma tradução legítima e até mais forte para aquietai-vos seria cale a boca e entenda que eu sou Deus. Isso soa forte, eu sei, mas captura a essência. Chega um ponto em que os nossos argumentos, as nossas perguntas, os nossos lamentos, eles precisam parar. É o momento de parar de lutar, de parar de tentar entender e simplesmente reconhecer quem está no controle. É um chamado à rendição, é colocar a mão na boca, como Jó fez, e adorar em silêncio a soberania que a gente não consegue compreender. A jornada, portanto, termina não com um mapa todo decifrado, mas com a decisão de confiar no guia, mesmo sem ver o caminho. A ordem aquietai-vos nos chama a parar nossa luta intelectual e espiritual e a nos render à verdade de que Ele é Deus e nós não somos. A verdadeira paz não é encontrada quando todas as perguntas são respondidas, mas quando estamos dispostos a viver com um mistério, seguros nos braços daquele que é a própria resposta. Antes da gente encerrar, vamos recapitular rapidinho a nossa jornada. Começamos ouvindo o som do megafone de Deus, entendendo o sofrimento como um chamado à atenção. Vimos em Jó a quebra da nossa lógica de merecimento. Descobrimos que a resposta de Deus não é um porquê, mas um quem, a sua própria presença. Aprendemos com Elisabeth Elliot, com os amigos de Daniel, sobre a fé que diz sim não, uma fé firmada no caráter de Deus. Vimos como a cruz está no coração da fé cristã e como seguimos um Deus que sofreu. E finalmente chegamos à postura da entrega silenciosa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E agora, a teologia precisa se tornar pessoal. Fica o convite para uma pausa, para uma reflexão sobre essas perguntas. Onde será que o megafone está soando na vida de quem nos ouve? A busca tem sido mais por respostas ou pela presença dele? Como seria, na prática, confiar no caráter dele mesmo que ele não livre da fornalha? E onde é que a gente precisa hoje simplesmente se aquietar e confiar? Fica aqui a recomendação muito forte da leitura completa do livro O Sofrimento Nunca em Vão, de Elisabeth Elliot, para aprofundar ainda mais essa jornada. E fica esta pergunta final, para ecoar. Se Deus está usando a dor, a dificuldade, a perda ou a confusão na vida de alguém como um megafone, qual é a mensagem que ele está tentando transmitir? Não uma mensagem de condenação, mas de convite. Um convite para conhecê-lo mais profundamente, para confiar nele mais completamente e para encontrar nele a nossa suficiência. O sofrimento é um terreno sagrado. É onde a fé é provada, é purificada e aprofundada. Se esta reflexão foi um bálsamo ou um desafio, fica o convite para curtir, para se inscrever no canal e, mais importante, para compartilhar com alguém que talvez precise desesperadamente ouvir que sua dor não é em vão e que há um Deus que está presente nela. Vamos caminhar juntos. Até a próxima!